Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode triplicar, exatamente isso, triplicar os dividendos da Itaúsa. Presta muita atenção, essa é uma das estratégias mais poderosas que eu uso na minha carteira, nos meus investimentos e que me ajudou a chegar à liberdade financeira com 42 anos. Eu sou doutor em economia, meu nome é Vicente Guimarães e essa é uma das estratégias mais poderosas que eu conheço. Praticamente todos os meus alunos usam essa estratégia com sucesso no seu dia a dia. E o mais importante, é uma estratégia simples e com risco praticamente zero. O único risco que existe é o risco operacional. Então, é uma estratégia que pode te ajudar a alavancar seus dividendos e tem baixíssimo risco. Olha só que beleza. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Vem comigo. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver como você pode triplicar os dividendos da Itaúsa usando uma estratégia muito simples. Então, vamos lá. A Itaúsa hoje ela paga 5% de dividend yield, ok? Estamos aqui em outubro de 2022. Se você está vendo esse vídeo mais para frente, o dividend yield pode ter mudado, mas hoje o dividend yield está em 5%. Isso não impede que você use a mesma estratégia na Itaúsa, tá bom? A estratégia não depende do yield dela, depende de outros fatores, que a gente vai ver durante o vídeo. Como então triplicar, como então dobrar os dividendos? Um alerta importante, nem sempre vai dar para triplicar, tá? Depende muito da ação, depende muito da empresa, depende das condições de mercado. Nesse exemplo aqui, a gente conseguiu triplicar. Em alguns exemplos, a gente vai poder dobrar, em outros, vai poder até aumentar mais ainda os dividendos. Então, depende muito de cada ação, de cada empresa. E o mais importante, essa estratégia é uma estratégia sem risco de perda patrimonial. Não tem como você perder dinheiro fazendo essa estratégia, ok? Isso aqui eu acho mais importante. Então, essa estratégia eu chamo de dividendos turbinados. É uma estratégia onde eu uso opções. Aí eu sei que muita gente já vai ficar com medo, né? Quando fala a palavra opções, a pessoa já fica apavorada. Mas calma, que essa estratégia é muito simples. Se você não sabe nada de opções, faz o seguinte, ó. Eu vou deixar esse meu curso, que é 100% gratuito. É gratuito mesmo. Você vai fazer o curso, depois não tem venda de nada. É um curso gratuito do início ao fim. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que se chama Dominando as Opções. Então, depois do vídeo, você vai lá e faz o curso e volta aqui e assiste esse vídeo de novo. Que aí você vai ter um outro entendimento sobre o que eu estou falando. Então, as operações são sem risco. Por que são sem risco, Vicente? Porque são operações, não são operações especulativas. São operações de rentabilidade e que tem cobertura. Então, você não tem risco de perder o seu patrimônio. Entendeu? Não é trade, não é day trade, não é nada disso. São operações de rentabilização de carteira. Ok? Então, a gente vai usar, nesse exemplo aqui, a venda coberta de call e a venda coberta de put. Então, a gente vai conseguir rentabilizar nas duas pontas. Na call, que é um tipo de opção, e na put, que é o outro tipo de opção. Sempre é possível fazer a venda coberta de call e put? Não, às vezes não dá. Entendeu? Então, às vezes, só dá para fazer venda coberta de call. Às vezes, o mercado só sugere para a gente fazer a venda coberta de put. Mas, nesse exemplo aqui, dá para fazer as duas vendas cobertas. Então, o nosso exemplo, como você já sabe, é Itaúsa. Pode ser feito com outras empresas, Bradesco, Itaú? Pode ser feito sim. Pode ser feito com todas as empresas que tenham opções, né, e que tenham liquidez nas opções. Então, Itaúsa, vamos lá. Imagina que o Paulo ele tem 1.000 ações da Itaúsa. Anota esse número aí que é importante. 1.000 ações, tá? Da Itaúsa 4, que é a ação PN. Mas ele está insatisfeito com os dividendos pagos. O dividend yield está 5%.
e tem um monte de ações aí pagando 10%, 15%, 20%. E ele fica de olho nessas ações e ele está até pensando em vender as ações da Itaúsa. Em uma ação custando aqui R$10,88, estamos aqui, como eu falei, em 23 de outubro, tá? Isso significa que 5% de 10,88, isso significa 54 centavos por ano de dividendos. Então, 54 centavos por ano que ele ganha de dividendos. Esses 54 centavos significa um yield mensal de 0,38%. Então, o Paulo ele não está muito feliz, não está muito satisfeito e está pensando lá em vender as ações. Só que, em vez de ele vender as ações, o que ele faz? Ele resolveu usar a estratégia VG, que é a minha estratégia de dividendos turbinados. Então, para usar essa estratégia, tem que ter duas condições. Primeiro, o Paulo tem que ser indiferente em vender as ações. Então, pensa bem, ele já queria vender, né? Então, se ele vender ali, não tem problema. E também ele tem que ser indiferente em comprar. Em comprar, caso a ação fique muito mais barata. Por exemplo, R$10,88. Se a ação tiver R$9,50, ele compraria? Compraria. Compraria tranquilo. Então, se ele for indiferente em comprar mais ações num preço mais barato, ok. Então, tendo esses dois pontos, a gente pode fazer essa estratégia sem nenhum problema. Ok? Vamos lá, então. Vou ensinar para vocês como é que funciona. Está aqui o preço da Itaúsa, né? Está tendo a variação. O preço em R$10,88, aqui em 23 de outubro de 2022. Então, primeira coisa, vamos fazer uma venda coberta. Por que venda coberta? De call. Então, a venda coberta de call com strike em 12,68. Quantas opções call que ele vai poder vender? 1.000, né? Porque ele tem 1.000 ações. Então, aqui é o vencimento. Ela vai fazer com vencimento em dezembro de 2022. Então, ele vai vender 1.000 calls. Então, lembra que eu falei para você marcar esse número 1.000? Esse número é importante. Por que 1.000? Ele vende 1.000 opções porque ele tem 1.000 ações. Com strike em 12,68. Ele ganha 5 centavos por opção. Isso vai gerar um total de R$50. R$50 não parece muita coisa, mas esse dinheiro é dele. Ele coloca no bolso, ele já pode gastar, pode comprar outra ação, pode fazer o que ele quiser. Ninguém tira mais esse dinheiro do Paulo. 5 centavos parece pouco, né? Mas não é. Perto dos dividendos que a Itaúsa gera, é um valor interessante. 5 centavos significa um yield de 0,42% ao mês. Então, de novo, repetindo, 0,42% no mês. Lembra quanto que a Itaúsa paga por mês? Olha aqui, ó, 0,38. Esse aqui é o yield mensal da Itaúsa. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem 0,42 extra gerado pela venda coberta de opções. Então, você, aqui nesse caso aqui, você já dobrou o yield da ação, entendeu? Porque você tem 0,42 mais o 0,38, você já fica aqui com 0,80, 0,8%. Quase 1% por mês. Olha que beleza, mais do que dobrou. Tá bom? Vicente, o que acontece depois? Então, vamos ver depois o que acontece. Se o preço da ação ficar abaixo de 12,68, aqui no dia do vencimento, que é 16 do 12, ele fica com o dinheiro e com as ações. Então, se a ação fizer isso aqui, ó, subir um pouquinho, se ela ficar de lado, se ela cair, então você vê que ela tem toda uma gama de possibilidades. Se ela subir e ficar quase pertinho aqui, em todas essas ocasiões aqui, ele não será exercido. A chance de exercício aqui, nesse caso, é muito pequena. É menos de 5% de chance de ser exercido. Caso ele seja exercido, imagina que o preço faça isso aqui, ó. Subiu aqui, ó, e no fechamento ele ficou aqui acima de 12,68. O que aconteceu? Nada, não acontece nada. Ele vai vender as ações. Olha que legal. Ele vai ficar feliz, porque se a ação ficar acima o preço, né, de 12,68, ele fica muito feliz. Por quê?
ele vai vender as ações, dele, em vez de vender por R$10,88, lembra que ele já ia vender por R$10,88, né? Só que agora ele vai vender por R$12,68. Olha que beleza, né? Ele vai vender por quase R$2 a mais. Então ele vai ficar feliz. Ele já ia vender por R$10,88, vendeu por R$12,68. Isso no caso de exercício. Muita gente acha que exercício você perde as ações, você tem prejuízo. Não, você não tem prejuízo nenhum. Você apenas vai, aqui no caso da call, você vai ter que vender as ações pelo preço do strike, que é R$12,68. Ok? Beleza, vamos continuar aqui, que ainda tem muito conteúdo. Agora, meus amiguinhos, o que o Paulo vai fazer? Como eu falei, venda de call e venda de put. Ele vai fazer a venda de put. Então, ele vai vender a put aqui com strike em 9,58, tá? Então, é o que eu falo de cercar o boi. Vende uma em cima, vende uma embaixo, mete o dinheiro para dentro e espera para ver o que vai acontecer. A chance de ser exercido também na put é muito pequena, porque ele está vendendo, né, com uma boa distância. O que acontece? Ele vende 1.000 puts, 1.000 opções. Por que é 1.000 puts? Ah, porque ele tem 1.000 ações. Não tem nada a ver. Aqui não tem nada a ver. Ele vai vender 1.000 puts porque ele tem dinheiro, né? Ele tem bufufa, ele tem grana. Então, a venda de put é coberta por dinheiro. Anota isso aí no caderninho. Venda de call, quando você vende a call, ela é coberta por ações, pelas ações que você possui. A venda de put, ela é coberta por o quê? É coberta por dinheiro. Dinheiro. Então, tem que ter grana para comprar 1.000 ações. Ok? Por quê? Porque para você ficar protegido. Então, o strike, como a gente viu, 9,58. E o preço que ele está vendendo as opções, 6 centavos. Isso vai dar para ele R$60 de prêmio. Esse valor do prêmio também muda muito também. Depende muito do momento, depende muito da bolsa. Pode ser mais, pode ser menos, tá? Isso também a gente não tem como controlar. Depende muito da volatilidade, da liquidez das opções. Tem opção que paga mais, tem opção que paga menos. No caso da Itaúsa, ela é uma ação que tende a pagar pouco por um prêmio pequeno por suas opções. E mesmo assim, para você ter uma ideia, mesmo assim a gente vai conseguir triplicar o dividendo da Itaúsa. Olha que legal, né? Então, o que acontece? 6 centavos parece pouco, não é verdade? Mas, como eu falei, isso aqui significa 0,5% no mês. Então, da mesma forma, lembra quanto que é o dividend yield da Itaúsa, da ação? É 0,38. Então, a ação é 0,38. Então, aqui, só com esse 0,5 aqui, você já está mais do que dobrando, né, o seu dividend yield mensal. E o que acontece? Vamos ver agora o que acontece no caso do exercício. Se a ação ficar acima, né, se a ação subir, né, ficar nessa região aqui, ficar de lado, pode ir lá para cima, não importa. Eu estou me referindo à put. Ela pode fazer qualquer um desses movimentos aqui. Se ela ficar acima, nada acontece. Ele não é exercido, ele fica com o prêmio, fica com o valor da venda e fica com as ações também. Agora, se o preço cair aqui assim, ó, fechou aqui lá em 9, sei lá, em R$9. Fechou em R$9. 9,00. O que acontece? Ele vai ser exercido, né? Mas ele fica feliz. Por quê? Porque ele vai comprar Itaúsa bem abaixo dos R$10. Lembra que ele é indiferente. Se ele comprar Itaúsa abaixo de R$10, ele vai ficar feliz, porque ele gosta da empresa, sempre teve a empresa na carteira, só estava um pouquinho triste, ali um pouquinho aperreado, né? Porque ela estava pagando pouco dividendo. Então, se ele comprar, no caso aqui, ele vai comprar por R$9,58. Ele vai pagar o valor, né? Ele paga o valor do strike. Tá bom? Então, beleza. A chance também de ser exercida é muito pequena. Você pode ver que o preço pode ir para todo lado, né? E só em uma ocasião que você vai ser exercido. Ok? No final das contas, o que acontece? Ele ganhou 11 centavos, né? Foi 6 centavos aqui nessa ponta e 5 centavos nessa ponta aqui.
Somou os dois, deu 11 centavos, o que representa um yield de 0,92%. Quase 1% por mês. Isso, olha só que importante isso aqui, galera. Isso é muito maior do que o yield de 0,38% que ele já recebia da ação. Agora, ele tem um yield mensal, turbinado, de 1,3%. 1,3%. Olha só, ele ganha 1,3% de renda, né? Juntando o dividendo mais o dividendo turbinado, ele fica com as ações, as ações da Itaúsa podem valorizar, pode ter aquela perspectiva de crescimento de longo prazo, e ele vai ganhando um yield aí de 1% todo mês. Olha que maravilha. É por isso que essa estratégia é tão poderosa, como eu falei. Supondo que o investidor repita, vamos supor que ele vai repetindo essa estratégia todo mês e consiga aí 10 centavos por mês. Isso vai dar no ano, né? 10 centavos vezes 12, 10 centavos vezes 12. Os amiguinhos já fizeram a conta aí e chegaram à conclusão que isso aqui vai dar R$1,20. Está aqui, R$1,20 em 12 meses. Vamos calcular agora, em 12 meses, né? Ele tem os dividendos turbinados, R$1,20, né? Tem os dividendos da Itaúsa, que é 0,54, que a gente viu lá atrás. Somando isso aqui tudo, vai dar R$1,74 no ano, em 12 meses. Isso aqui em 12 meses. Vamos calcular agora qual é o dividend yield disso aqui, né? O dividend yield turbinado. Dividend yield T, de turbinado. Então, você tem a fórmula do dividend yield, que é os dividendos dos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação hoje. Então, teremos aqui R$1,74, que a gente viu que são os dividendos que ele recebeu mais a turbinação que ele fez, né? Aqui o preço. Isso vai dar um dividend yield de 15,99%, mais conhecido na minha terra como 16%. Olha que maravilha! 16% de dividend yield em Itaúsa. Então, antes, ele tinha 5% de yield. Estava pensando em vender Itaúsa, que é uma excelente empresa, tem uma excelente gestão. Agora, ele está com 16% de yield. Então, não precisa vender. É um dividend yield muito bom, né? Agora ele está feliz da vida, porque ele está fazendo essa operação, ele está reinvestindo os dividendos, está aumentando a quantidade de ações que ele possui, está aumentando o seu patrimônio. Essa estratégia, como eu falei, pessoal, é muito, muito poderosa. Então, está aí explicado para vocês como triplicar os dividendos. Na verdade, aqui, né, a gente foi para 16%. Tá? Eu botei na capinha 15% para ficar mais arredondado, mas a gente conseguiu até um pouco mais, ok? Com algumas ações é possível você obter até mais do que isso. Acredita em mim. Se você quer saber mais sobre essas estratégias de dividendos turbinados, eu vou deixar um link na descrição para você se inscrever na lista de espera do curso Dividendos Turbinados. Então, você vai se inscrever na lista de espera. Agora, as inscrições estão fechadas, mas em novembro de 2022, a gente deve abrir uma nova turma. Então, você pode participar aí e aprender todas as estratégias que eu ensino de dividendos turbinados. Beleza? E também, recadinho importante, a nossa Black November da VG Research, com descontos de até 70%, começa no dia 1º de novembro. Então, se você está vendo isso aí depois, já passou. Mas dia 1º de novembro vai durar uns 10 dias, mais ou menos. O link também está na descrição. Você vai lá, se inscreve, entra no grupo de WhatsApp e concorre a prêmios, a bônus, e você vai receber as informações em primeira mão. Ok? Combinado, então? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por estarem aqui no meu canal. Compartilhe o vídeo, curta o vídeo. Fale com seus amigos sobre essa estratégia. Isso aqui pode realmente transformar a realidade da carteira de investimentos de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.